Último dia da caminhada de Santiago de Compostela, últimos 10 quilômetros para chegar até a igreja. Minha meta é chegar lá, agora é 8h30 da manhã, chegar lá antes do meio-dia, para conseguir participar da missa dos peregrinos. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Saindo agora da pensão, vamos ver se em 3 horas eu consigo chegar no destino final. E eu não sou sozinha nessa brincadeira não, eu e mais um monte de gente. Olha esse grupo ali, todos adolescentes. Hoje eu vou na energia da aceitação e tá tudo certo, embora lá. Bem, tô saindo aqui da cidade de Lavacola, às 8h40 da manhã, do dia 21 de junho, faltam 10 quilômetros e 580 metros. Solstício de verão é o dia que eu escolhi para chegar a Santiago. Então vamos lá, mantendo o passo e tá tudo certo. Eu me perdi aqui, já ia pegar o caminho errado. Tem que prestar atenção toda vez que tem um local mais ou menos que não é tão fácil de achar, procurar a localização, porque sempre vai ter um direcionamento. E eu, antes de não perder tempo, passei pelo caminho e não vi. Certo, amarelo. Ontem eu não chequei e não me toquei. Se eu tivesse checado, tinha uma rua paralela que dava aqui no supermercado, não precisava dar a volta, né? Mas eu acho que a volta é para que você seja obrigado a passar pela igreja. Muito provavelmente. Que foi o lugar onde eu quase me perdi. Porque o mercadinho tá ali, desci aqui e já ia. As estrelas do caminho. Primeiro quilômetro de hoje, ladeira pra que te quer. Gente, ainda bem que tive todo o preparo dos últimos 7 dias pra fazer, porque tô super cansada. Subi 2 ladeiras que só pela misericórdia, como diz no Brasil. Hoje o clima tá fresco, tá bom pra caminhar. Menos de 20 graus, uma nevoazinha, risco de chuva. Teoricamente não é pra chover, mas eu tô aqui com o meu chubasqueiro, que é capa de chuva em gallego. Pra caso chova, eu não me molho, eu não fique doente, né? Eu tava vendo a previsão do tempo e eu tive muita sorte, porque a partir da semana que vem aqui vai estar nesse horário já 31 graus. Então pirei caminhando 31 graus num lugar que não tem umidade. Não é fácil não, olha que lindo. Não é fácil, é desgastante, é cansativo. Tive um dia com muito calor e foi assim o pior dia da minha caminhada, o pior, sem dúvidas. Último trecho até agora, 3 primeiros quilômetros, muitas subidas e descidas, muitas subidas. Então, prepara as canelas, porque o último dia não é fácil também não. Eu achei que ia ser tranquilinho. Já andei 20 km anteontem. O que vai ser 10? Não é não? Pesado. É pesado. Ainda é uma peregrinação. Em 1893 esse estábulo aqui foi construído.
Aqui já vemos já o sinalizador vandalizado. Alguém, esse já é o segundo que eu vejo chegando em Santiago sem a placa de quilometragem. Algumas pessoas simplesmente não respeitam, né? Infelizmente. Olha, buen camino. Alguém perdeu o sapato ali em cima. Tava aqui pensando, né? Fazer o caminho sozinha foi a melhor escolha que eu fiz. Sabe, eu convidei minha prima, ela não pôde. Convidei outras pessoas pra vir, que não puderam. E eu falei, sabe de uma, eu vou fazer sozinha. E foi a melhor coisa. Porque aí eu faço no meu ritmo. Não tem aquele horário de chegar, ou não tem aquela pessoa colocando pressão, né, na gente. Ou falando, ela é devagar. Ou ela é muito rápida, enfim. Não precisa me comparar a ninguém. Porque todo mundo aqui, ó, olha só essa quantidade de gente. Todo mundo aqui quer chegar no mesmo lugar. E não importa quem chega primeiro ou depois, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Todo mundo. Sabe, não importa quem chegou antes ou depois, porque não vai fazer diferença. Porque o objetivo final sempre vai estar lá. Para todo mundo. Para todo mundo. E o caminho em si é uma experiência solitária, mesmo que você esteja com alguém. Porque a mudança que essa caminhada pode gerar na sua vida é sua. Não é do outro que está com você, né? É sua. Mesmo a mudança na relação que você tem com a pessoa que está com você, ela é sua. E a mudança dessa pessoa em relação a você é dela, né? Então, apesar de você fazer em grupo e tal, é um processo solitário também, né? Cada um vai reagir de uma forma e cada um vai ter uma mudança baseada na sua singularidade, baseada em quem você é, não no que os outros acham ou pensam de você. Camping, onde os peregrinos podem acampar, enfim, né? Interessante. Eu não vi nenhum camping mais ao longo do caminho, mas pode ser que tenha, né? Então, se você estiver vindo de carro ou de bicicleta e quiser acampar, seria uma boa. Estou solucionando do nada. Vamos lá, continuar o caminho. Olha, pra mim é muito louco fazer esse caminho, porque apesar de eu estar cansada, eu nunca tive tanta energia na minha vida. Tô com muita energia. Tô com dor no meu calcanhar esquerdo, na panturrilha perto do calcanhar. Mas assim, eu faria de novo tranquilo o mesmo percurso, sabe? É muito louco isso. E faria muito feliz. Ai meu Deus, será que eu tô viciando? Será que eu fiquei viciada no caminho de Santiago? Vamos ver qual vai ser o próximo. As pessoas pendurando cruzes feitas de madeira, de galhos de árvore, né? Por toda a cerca. Mais uma vez, uma fita amarrada, não sei o que significa. Outra cruz. Cruz, de novo. Provavelmente simbolizando todo o sacrifício, né? Que elas fizeram para estar aqui. Assim, eu sou muito doida, sabe? Essas coisas assim de viagem, eu tava pensando, nossa, Jane, como você é doida. Porque eu segui o chamado e eu não pesquisei muito. Só fui pesquisar mesmo quando eu tava perto de chegar aqui, mais ou menos, para saber mais ou menos como era cada percurso e pronto. Não li nada sobre,
não li livros sobre. Aliás, até tinha lido um livro, mas há muitos anos atrás, que é o Diário de um Mago. Mas assim, eu não liguei uma coisa a outra. Eu não lembro mais do livro de direito, história e tal, então... Muitas cruzes aqui. Então eu vim, sabe? Procurei saber um pouco sobre a cultura, mas é só isso também. Cultura local, não a cultura do caminho em si. Então, está sendo bem interessante para mim, essa imersão praticamente de olhos fechados, virgem, sem nenhum conhecimento anterior sobre o processo.